Bom, boa noite. Agora eu vou começar lançamento oblíquo. No lançamento oblíquo a gente trabalha com duas dimensões, a dimensão x e a dimensão y, né? Então nós teremos aqui dois tipos de movimento basicamente. Vejam bem o seguinte, aqui essa bolinha vai ser lançada com uma velocidade inicial v0, né? E aí vai fazer essa parábola e vai atingir um determinado alcance aqui. Então, se vocês observarem o que ocorre em x, que é essa coordenada aqui, é o que a gente chama de alcance da bolinha, o qual longe ele vai. E o que ocorre em y, até chegar ao ponto de inflexão da parábola, é a altura máxima que ele atinge, que é em y. Aí nós temos que pensar o seguinte, temos que dividir esse movimento em dois, ou seja, na parte horizontal e na parte vertical. Ele vai se dividir em dois, certo? Bom, aí o que ocorre com a velocidade? Aqui nós teremos uma decomposição dessa velocidade em x e y. Quer dizer então que em x, essa velocidade, deixa eu mudar aqui o pincel. Essa velocidade vai ser v0x e a decomposição aqui vai ser v0y. O que acontece aqui? Na horizontal, em x, essa velocidade vai ser constante. Não vai mudar ao longo do movimento. Quer dizer então que em x não tem aceleração. Já em relação a y, o que ocorre? Durante um período ele está subindo com uma aceleração y, que é a da gravidade. Quando ele atinge o ponto máximo, então ele começa a descer com a mesma aceleração. Essa aceleração é constante. É claro que quando está subindo e está indo contra a gravidade, que normalmente é para baixo, a gente considera essa gravidade como sendo negativa. Então, olha a diferença aí. Aqui, a velocidade inicial de y não é constante. Ela é diferente da velocidade y neste ponto aqui, por exemplo, ou neste ponto aqui. O que acontece então? Aqui tem a aceleração y, que é a da gravidade. Então aí nós temos dois tipos de movimento. Aqui é uniforme e aqui é variado. Num tem aceleração e no outro não. Quando a gente vai fazer o estudo então disso, a gente vai separar em dois movimentos. Quer dizer, aqui, para calcular a velocidade em x inicial, eu tenho que ter em conta esse ângulo, vou chamar aqui de θ. Então, a decomposição desse v0y em x vai ser v0 vezes cosseno de θ. Enquanto que a decomposição dessa velocidade em y vai ser v0 vezes seno θ. Porque aqui é adjacente, certo?
e aqui é oposto ao ângulo. Esses elementos que nós encontramos agora são os que a gente chama de componentes da velocidade. Certo? Bom, continuando. A partir desses elementos, vamos pegar de novo esse mesmo desenho. E voltar à horizontal. Então, se na horizontal essa velocidade é constante, eu não vou chamar de V0 mais, vou chamar de Vx, certo? A aceleração é zero em x. A velocidade em x é constante. Para encontrar o deslocamento, esse deslocamento aqui que eu tenho daqui até aqui, esse deslocamento x, que é o alcance, eu vou fazer x em função do tempo, é a integral de Vx em função do tempo. E aí eu consigo encontrar o chamado alcance. Certo? Se nós passarmos para a vertical, o que ocorre? Aqui tem a aceleração y, que é a gravidade negativa. Por que a gravidade negativa? Vamos lembrar. O certo é a gravidade agir para baixo dos corpos. Quando esse elemento está subindo, então a nossa aceleração é contra a gravidade, certo? Bem, se eu quero encontrar a velocidade y em qualquer lugar, é só fazer a integral da aceleração y, que é a própria gravidade, em função do tempo. Então seria assim, Vy igual a integral de menos g dt, porque a aceleração é menos g sempre. Está aí a velocidade y. Lembrando aqui que a constante de integração, né, vai ser o V0y. Vou escrever aqui. A constante vai ser V0y. Tá. Aí eu tenho a equação da velocidade. Quero encontrar a equação da altura y. É só fazer a integral da velocidade y em função do tempo, que eu acabei de achar. Como essa equação já é dada, né, é só substituir. Onde a constante aqui vai ser o y0. Se ele começou aqui no chão, então o y0 é 0. Vamos fazer essa integração para chegar aos resultados. Então, vou dar continuidade a partir daí. Vou pegar o mesmo diagrama. Muito bem. Então, na vertical que nós estamos analisando. Vy é igual a integral de AY dt, que é a integral de menos g dt. Portanto, Vy é a integral de menos g vai ser menos gt, mais a constante de integração, que é V0y. Então, essa é a equação da velocidade y. Para encontrar a equação do espaço y, em função do tempo, vamos integrar a velocidade y em função do tempo. Como está aqui encontrada, aqui teremos que Vy t, a integral de menos gt vai ser menos gt ao quadrado sobre 2. Mais V0y, a integral de V0y é V0yt. Mais a constante de integração, que é o y0. Se sair do chão, você pode chamar que é 0.
E aí estão as equações da vertical. Por que colocamos só da vertical? Porque da horizontal é simples, né? Não tem aceleração, é só integrar um dos elementos. Vamos supor um exercício numérico agora com esse mesmo exemplo. Então, vou dar valores aleatórios para fazer um exemplo. Então tá, vamos imaginar o seguinte. Essa velocidade inicial vale 10 metros por segundo, certo? E esse ângulo vale 60 graus. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é determinar as componentes da velocidade. A velocidade V0. Então, V0x é igual a V0 vezes cosseno do ângulo. Portanto, 10 vezes cosseno de 60. Quer dizer que o V0x vale 5 metros por segundo. Esse é a componente x. Quer dizer, então, aqui que esse... Deixa eu pegar outra cor aqui. Vamos ver se essa aqui dá para destacar. Essa componente aqui, x, vale 5. Agora y. V0y é igual a V0 vezes seno de θ. Porque é o cateto oposto aqui, né? Então aqui vai ser 10 vezes seno de 60. Fazendo a conta, V0y é igual a... Deixa eu pegar a calculadora, acho que vai dar 8,6, uma coisa assim. 10 vezes seno de 60. E isso, 8,7 arredondando. 8,7 metros por segundo. Então, temos aí as componentes da velocidade. Quer dizer, se eu fosse escrever, por exemplo, vetor velocidade inicial, lembram disso? Eu iria escrever 5i mais 8,7j, né? E se eu quiser voltar ao V0, V0 é raiz quadrada de 5 ao quadrado mais 8,7 ao quadrado. Esse V0 vai dar os 10 que eu tinha no começo, metros por segundo. Certo? Bom, agora vamos supor que eu quero saber, além das componentes, qual é a altura máxima que ele atingiu, ou quanto tempo ele demora para chegar aqui no ponto mais alto. Vamos começar por aí. Então, abrir um novo. Então, o que acontece quando ele chega aqui no ponto mais alto? Ele continua com a velocidade x, que é a mesma, é constante, portanto vale 5, que nós achamos agora há pouco. E em y, o que acontece? Ele para de subir para começar a descer. Se ele para de subir para começar a descer, no ponto mais alto a velocidade y dele é 0. Então, vamos lá. Nós temos aqui na vertical, vimos há 2 vídeos atrás, que Vy é igual a V0y menos gt, certo? Quando integramos a gravidade. Nesse ponto mais alto, isso vale
0. A velocidade inicial de y, 8,7. A gravidade na Terra, 9,81, vezes o tempo. Daí encontramos o tempo. O tempo que demora para subir, né? Ou seja, o tempo que demora daqui até aqui, certo? Esse tempo que demora aqui. T é igual a 8,7. T igual a 8,7 sobre 9,81. T igual a... Vou fazer aqui. 8,7 dividido 9,81 vai dar 0,887. 0,887 segundos. Esse é o tempo que demora para subir. É claro que se eu quiser saber o tempo que ele demora para subir e descer, esse tempo daqui até aqui, né, para o alcance todo, o tempo seria 2 vezes 0,887. Por que 2 vezes? Porque ele vai passar um tempo subindo e o mesmo tempo descendo, certo? É a mesma gravidade, a mesma velocidade inicial. As duas partes são iguais. Ok? Bom, com esse tempo, agora vamos supor que eu quero saber, vou colocar aqui, tempo de subida, certo? Que eu quero saber qual é a altura máxima que ele atingiu aqui. Então, eu sei que yt é igual a menos gt ao quadrado sobre 2 mais v0 yt mais y0. Opa, cliquei no lugar errado aqui. Esse y0 vale 0. Por quê? Porque ele começou no chão aqui, né? Portanto, yt é igual a menos 9,81 t ao quadrado sobre 2 mais, acho que era 8,7 a velocidade, se não me engano. 8,7t. Portanto, o y para 0,887, que é o tempo que ele demorou subindo, vai ser menos 4,905 vezes 0,887 ao quadrado mais 8,7 vezes 0,887. Portanto, o y para 0,887 é igual a, vou fazer a conta aqui, 0,887 ao quadrado vezes 4,905 negativo é igual mais 8,7 vezes 0,887, fecha parênteses, é igual 3,86 metros é a altura máxima que ele atingiu. Então, essa bolinha de golfe aqui subiu 3,86 metros. Tá. Agora, outra coisa que eu posso querer saber, qual é esse alcance aqui? Quão longe ela foi? Eu vi qual é a altura que ela atingiu, agora eu posso descobrir quão longe ela foi. Então, vamos abrir outra folha. Com o mesmo elemento. Então, agora eu vou para a vertical. Deixa eu mudar para branco, fica mais fácil de enxergar aqui. Então, o que acontece? Agora, o tempo total é o tempo de subida mais o tempo de descida. Como aqui é 0,887, aqui vai ser o mesmo, 887. O tempo total vai ser 1,774 segundos.
Esse é o tempo que ele demora para subir e descer. Bom, vertical não, é horizontal agora, né? Vamos lá. Na horizontal, então, nós temos que a aceleração x é zero, que a velocidade x é constante, portanto 5, que eu achei, e que x é a integral de x em função do tempo. Portanto, x, que é o alcance que eu quero, vai ser 5t mais x0. Bom, como eu coloco que ele saiu aqui da origem, então o x0 vale 0. Portanto, xt é igual a 5 vezes t. Como eu tenho tempo, x para 1,774 é igual a 5 vezes 1,774. E aí temos o alcance. O alcance dele vai dar 8,87 metros. Certo? Então esse é o conteúdo que a gente vai trabalhar essa semana, de lançamento oblíquo. É um movimento em duas dimensões x e y, tá? E aí eu vou deixar um exercício para vocês treinarem, né? E não para entregar essa semana, só para vocês estudarem mesmo. Vou passar uns exercícios a respeito disso, ok?